Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Renascidos das Escrituras, no vídeo da série Deus entregou, a entrega de Deus ao pecado. Mas eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Êxodo 7, versículo 3. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Romanos 9, versículo 18. Poucas doutrinas bíblicas desafiam tanto a nossa noção humana de justiça quanto o ensino do endurecimento de corações por parte de Deus. Em Êxodo, lemos repetidas vezes que Deus endurece o coração de Faraó. Êxodo capítulo 4, versículo 21, capítulo 7, versículo 3, capítulo 9, versículo 12, capítulo 10, versículo 1, 20, 27, capítulo 11, versículo 10, capítulo 14, versículo 4, versículo 8 e versículo 17. Ao mesmo tempo, há textos que afirmam que o próprio Faraó endureceu seu coração, como em Êxodo 8, versículo 15, versículo 32 e capítulo 9, versículo 34. Como conciliar essas duas verdades? Do ponto de vista da teologia reformada, isso é explicado pelo conceito de concorrência divina e responsabilidade humana. Deus é absolutamente soberano, mas a soberania não elimina a responsabilidade das criaturas. Deus não força Faraó a pecar e o entrega à dureza já presente em seu coração, como um juízo. O endurecimento, portanto, é um ato ativo de Deus, mas justo, porque ele está entregando o homem a si mesmo. Em hebraico, temos três termos usados para a palavra endurecer: chazak, que é fortalecer; kaved, tornar pesado; e kashar, tornar duro. A variação dos termos mostra que o endurecimento de Faraó foi progressivo. Envolveu tanto o juízo de Deus quanto a vontade perversa do próprio rei. Em outras palavras, Deus não criou a maldade em Faraó. Ele a revelou e a utilizou para seus propósitos. O contexto histórico de Êxodo também ajuda na compreensão. Faraó era visto como uma divindade encarnada no Egito, e desafiar sua autoridade era desafiar os deuses egípcios. O confronto entre Deus e Faraó era teológico. Êxodo capítulo 7, versículo 5, capítulo 8, versículo 10. Para que saibas que eu sou o Senhor. Deus então usa o próprio orgulho de Faraó como meio de glorificar seu nome e exaltar juízo sobre os deuses do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Romanos 9 traz esse mesmo princípio para o campo da salvação e reprovação eterna. Paulo, ao discutir a eleição, usa o exemplo de Faraó para mostrar que Deus tem o direito soberano de agir com misericórdia ou endurecimento. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Romanos 9, versículo 20. Aqui está o ponto alto da teologia paulina. Deus não deve explicações à criatura. Essa doutrina encontra paralelo em Provérbios capítulo 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. E também em 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, onde se diz que os que tropeçam na palavra foram para isso destinados. Isso mostra que o endurecimento não é um acidente nem mera permissão, mas um ato soberano dentro dos decretos eternos de Deus.
Calvino comentou que esse endurecimento é como o sol que derrete a cera e endurece o barro. A mesma luz do Evangelho que transforma uns, endurece outros. A diferença não está na mensagem, mas na disposição que Deus soberanamente determina em cada coração. A responsabilidade humana não é anulada, mas a glória é toda de Deus. A aplicação disso é profundamente prática. Não confiemos em nossa própria capacidade de crer, obedecer ou amar a Deus. Dependemos inteiramente de sua misericórdia soberana. E como diz Hebreus capítulo 3, versículo 15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso é um apelo que mostra que o endurecimento é também um alerta. Deus é soberano até no juízo.